fase. Então hoje a gente vai continuar aí a nossa viagem pelo corpo humano. E aí a gente vai ver um pouquinho hoje, porque esse assunto é bem extenso. Na verdade, né, gente, falar sobre o corpo humano sempre envolve muitos detalhes, então o objetivo aqui é que vocês tenham uma noção geral do corpo humano. E aí, caso vocês queiram se aprofundar, tem muito material de boa qualidade na internet. Ou até mesmo, né, quem sabe, vocês possam fazer um curso de medicina, de fisioterapia, enfim, do que vocês quiserem, algo ligado à área médica, né? Bom, então vamos lá. Primeiro, essa imagem aqui é uma imagem para vocês verem a, os principais ossos do corpo humano, porque o corpo humano tem 206 ossos, né? O corpo de uma pessoa adulta, né? De um humano adulto. A gente nasce com mais ossos, com mais de 206, em torno de 300 ossos, mas de vários ossos eles se fundem, né? Então eles vão se juntando um com o outro conforme a criança se desenvolve, tá? Ou seja, quando a criança nasce, ainda tem várias coisas ainda que precisam se desenvolver. Não só em relação aos órgãos, mas também em relação aos ossos, né? Então, esses aqui são os principais ossos. E a gente precisa entender que a gente divide, né, o corpo da gente. Então, a gente tem, se a gente fosse dividir em partes principais do corpo humano, a gente tem crânio, membros superiores, membros inferiores. Se você quiser fazer uma divisão um pouquinho mais aprofundada, crânio, região torácica, região abdominal, área pélvica, membros inferiores, né? Bom, eu queria destacar para vocês aqui, aonde está escrito carpo, ossos carpais, né? Esses ossos, a gente chama ossos carpais porque são vários ossinhos bem pequenininhos. E se vocês tocarem, né, no punho de vocês, porque esses ossos carpais eles ficam aqui no punho, vocês vão ver que realmente não é um osso apenas, ou não é a junção do húmero e do rádio ao metacarpo, né, aos metacarpos, que são esses ossos aqui do dorso da mão. E sim que são pequenos ossinhos que tem aqui, que se ligam, né, que se articulam com os ossos do metacarpo, né. E se vocês quiserem procurar, gente, vocês podem procurar facilmente no Google, vocês vão encontrar ossos carpais, vocês vão ver os esquemas mostrando esses pequenos ossos aqui da região dos pulsos. Mesma coisa aqui nos ossos tarsais, não é um osso, né? São vários ossos pequenos que no conjunto é chamado de tarso. Então, quando vocês olham aqui, vocês podem pensar assim, ué, mas como que tem 206 se aqui nessa imagem tem muito menos que 206? Então, o que acontece é isso, que tem vários ossinhos bem pequenos que não estão aqui nessa imagem, tá? Bom, vamos entender então a estrutura de um osso. Primeira coisa, o osso é feito de tecido vivo. Tanto que, quando a gente quebra um osso, dói, né? Se dói, é porque tem algum tipo de algo do sistema nervoso presente ali que faz com que a gente sinta dor. Se fosse algo não vivo, digamos assim, se fosse uma estrutura não viva, se fosse apenas cálcio e fósforo, a gente quebraria e nem sentia. Mas não é assim, né? Tanto que os ossos também produzem células sanguíneas, então o osso é vivo, né? Tanto que quando a gente quebra um osso dói muito, né? Quando vão mexer nos nossos dentes, né? Experimenta fazer uma, uma retirar um dente e não dar uma anestesia, como era há muitos anos atrás. Poxa, dói pra caramba, né? Porque você tá mexendo com a estrutura óssea, né? Então essa aqui é a estrutura geral de um osso, tem a parte epifisária, que é como se fosse a cabeça de um osso longo,
né? Tem a cartilagem, essa cartilagem, geralmente os ossos longos, eles se conectam uns aos outros através de cartilagem, mas nem sempre é através de cartilagem, né? A gente tem os vasos sanguíneos que vão passando por dentro dos ossos, porque existe a medula óssea, né? Nos ossos a gente tem medula óssea amarela e medula óssea vermelha, né? Quando a criança nasce, a maior parte dos ossos tem medula óssea amarela. Conforme a gente vai crescendo, muitos ossos que tinham muito dessa medula óssea vermelha vai sendo substituída por medula óssea amarela. Essa medula óssea amarela, gente, é um reservatório, né, de gordura. Por isso que ela é chamada muitas vezes de tutano, né? Então, o que a gente come como tutano, né, que a gente compra muitas vezes tutano de boi, um reservatório de gordura, tá? Então, as funções básicas do sistema esquelético são armazenar cálcio e fósforo, proteger órgãos, porque ó, o cérebro é protegido pelo crânio, as costelas protegem os pulmões e o coração. Obviamente, tem duas funções básicas e óbvias para o esqueleto humano, que são sustentação e permitir o movimento, né? Só lembrando uma coisa, gente, o que permite que a gente consiga se movimentar é o conjunto esqueleto mais os músculos. Músculos e todo o sistema articular, né? Todo o sistema locomotor, na verdade. Então, músculos, articulações, ligamentos, tendões, cartilagem, a associação disso tudo é que permite o movimento, tá? A gente divide o esqueleto humano em axial e apendicular. A palavra axial vem de eixo, né? Então, o esqueleto axial é tudo que está no eixo central do nosso corpo. Então, o esqueleto axial é crânio, coluna vertebral, costelas e o osso hioide, que é esse osso aqui, ó, que é um osso que não faz articulação com nenhum outro osso. Então, é o único osso do corpo humano que não faz articulação com nenhum outro osso. E é um osso que tá aqui, ó, tá vendo? Ele sustenta a mandíbula. Tá? Então, tá vendo, ó? Se vocês olharem aqui com atenção nesse desenho aqui, ó, aqui tá o crânio, né, os ossos da face, os ossos do crânio, maxilar, mandíbula, aqui tem a coluna vertebral, que tem, obviamente, uma ligação, a coluna vertebral, tá vendo aonde ela começa? Por quê? Aqui tem o que, gente? Cérebro, né? Então vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente falar de coluna vertebral, que daqui vem a medula espinhal, que é protegida pela coluna vertebral, e dessa medula espinhal vão partindo nervos periféricos, e assim a gente tem um sistema nervoso bastante desenvolvido, né, na espécie humana. Então, tá vendo? Esse ocioide, ele dá essa sustentação aqui, porque tá vendo que tá abaixo dele? A traqueia. E aí, aqui por perto você vai ter esôfago também, quer dizer, aqui também você vai ter esôfago, aí tem laringe, tem faringe, então tudo isso se sustenta por esse osso hioide, tá? Que faz parte do esqueleto axial. As costelas, gente, a gente tem 12 costelas. Então a gente tem as costelas que a gente chama de costelas verdadeiras, né, que são aquelas que estão diretamente conectadas ao externo, que é esse osso aqui do meio. Aqui, gente, tem as cartilagens, tá? Por que tem cartilagem? Ou seja, as costelas, elas não são. Isso tudo aqui não é osso, tá? Tem cartilagem aqui num pedaço da costela até chegar ao externo. Por quê? O que eu falei agora há pouco, né? As costelas protegem os pulmões. E os pulmões, eles expandem e relaxam nesse movimento de respiração o tempo todo. Então, vocês imaginem, se isso aqui fosse ou se não tivesse cartilagem, não poderia ter essa expansão e esse retorno, né, ao volume original. Então, para permitir essa expansão, a gente precisa ter essa cartilagem aqui, porque se fosse só osso, eu ia quebrar toda vez que a gente fosse respirar, então ou a gente teria que respirar de uma outra forma, né, que não dessa forma pulmonar, teria que ser um outro tipo de respiração, né? O que a gente chama de costelas falsas é porque são costelas que não se conectam diretamente ao externo, né? Então elas se conectam indiretamente, porque elas acabam que o pedaço dela se conecta
com a costela da parte de cima. E essas costelas flutuantes são essas costelas que não chegam aí até a parte da frente, né? É só um pedaço que fica aqui, ok? Bom, então vamos falar da coluna vertebral, que é aí a estrela desse grande grupo dos vertebrados, já que a gente é chamado de vertebrado exatamente porque a gente tem uma coluna vertebral. O que é uma coluna? É algo que está em pé, é algo que dá sustentação a alguma coisa. A coluna numa casa, ela sustenta a casa. Então a nossa coluna, né, o que dá sustentação, né, o que faz com que a gente tenha essa postura ereta, é uma coluna feita de vértebras. O que são as vértebras? Então, cada coisinha dessa aqui, cada osso desse aqui, que é um osso irregular, é uma vértebra. E elas estão conectadas umas às outras. Ela tem cartilagem, né, entre uma e outra, né, os discos intervertebrais. Então a gente tem que cuidar muito bem da nossa coluna vertebral ao longo de toda a nossa vida, porque muitas vezes quando uma pessoa vai envelhecendo, né, a gente vai gastando as nossas peças, né, no final das contas, né, gente? Então a gente precisa cuidar da nossa coluna para que a gente envelheça com essa coluna da melhor forma possível, né? Ou da forma mais preservada possível. Então a gente tem, passando por dentro da coluna vertebral, então aqui tem um esquema da coluna vertebral, né? Aqui, ó, tá a vértebra, e aqui no meio da coluna vertebral, protegido por esse osso, a gente tem a medula espinhal. E essa medula espinhal, ela tem, obviamente, uma conexão. Aqui, gente, por aqui, gente, passam neurônios. Né? Passam nervos, na verdade. Né? Por aqui a gente tem neurônios, na verdade, também. Né? Passam nervos. Né? Daqui partem nervos periféricos. Exatamente para conseguir que as mensagens do nosso corpo inteiro cheguem ao nosso cérebro. Né? Então aqui também na medula espinhal tem sim neurônio, então tem axônio. Lembra que a gente precisa, que a gente precisa não, desculpa, que para a gente executar um movimento é tudo muito rápido que acontece no nosso corpo. Né? Então, da gente pensar que vai fazer um movimento até a gente fazer é tudo muito rápido. Né? Exatamente por quê? Porque tem um sistema muito engenhoso de conexão do cérebro para enviar o impulso nervoso até os nossos membros. Né? E como é que se faz isso? Porque a gente tem essa medula espinhal que é protegida por essa coluna vertebral, porque é óbvio, algo tão precioso no nosso corpo tem que ser de fato protegido. E tem esses ramos, né, que são esses nervos periféricos que vão levando esses impulsos para todo o nosso corpo. E aí a coluna vertebral é dividida em coluna cervical, que são as primeiras 7 vértebras, as 12 próximas é a torácica, né, que vai pegar bem essa parte aqui, desde o início das costelas até o final, a lombar, que é essa parte bem de baixo aqui, quase chegando na região pélvica, né, que geralmente é a parte que a gente sente mais dor quando a gente senta muito errado, né, ou quando a gente fica muito tempo sentado, a gente sente geralmente muita dor na lombar. Ou quando a gente faz um exercício físico errado, a gente sente dor na lombar. E no finalzinho da coluna vertebral, a gente tem o osso sacro, que é esse osso aqui, que é resultante da junção de alguns outros ossos, e o cóccix, que é bem no finalzinho mesmo, que também é a junção de vários ossinhos. Né? E aí daqui você tem a região pública, né? Desculpa, a região pública, né? A região pélvica, que nas mulheres essa região aqui é maior do que nos homens, né? Obviamente porque as mulheres precisam de ter um pouco mais de abertura nessa parte aqui, porque tem o canal vaginal, que é por onde a criança vai sair, né? Um parto normal, né? Bom, a então vou repetir isso. O que permite o movimento é a associação do esqueleto, que é o que dá essa sustentação, e desse músculo que vem por cima. E aí uma coisa vai puxando a outra, né, gente? Como que esse músculo se alimenta? Como que esse músculo, para a gente se movimentar, o músculo precisa de energia.
Essa energia vai vir de onde? Da alimentação. Mas quem é que vai levar o nutriente até esse músculo? O sangue. Então a gente tem. E quem é que vai fazer com que o músculo responda ao movimento que a gente precisa fazer? O sistema nervoso, então tá tudo interligado. Então a gente tem tecido muscular estriado cardíaco. Então vocês estão vendo aqui que tem as estrias, né? Ela tem o núcleo aqui, né? Tem os núcleos dessas células e é um tecido que realiza movimentos involuntariamente. Você não fica pensando se o seu coração vai bater ou não. Ele bate, independente da sua vontade. A gente tem músculo liso, que também é um músculo de movimento involuntário. Então, por exemplo, o músculo liso é um músculo que reveste algumas vísceras, então intestino, estômago. Por quê? O seu intestino ele funciona independente de você querer ou não, ele vai funcionar. Agora, o músculo estriado esquelético, né? Então, percebam que aqui é liso porque não tem estria. Quando tiver estria, vai estar lá estriado, né? Então, o músculo estriado esquelético, ele é multinucleado, né? E é um músculo de movimento voluntário. Então, é um músculo que demanda bastante energia, é um músculo que pode ser trabalhado a vida inteira, né? É um músculo que pode aumentar, é um músculo que pode aumentar de volume com a prática de atividade física, isso a gente vê claramente, né, gente? Qualquer pessoa que faz atividade física regular vê os seus músculos se desenvolverem, né? Vê a produção de novas fibras musculares através de uma boa alimentação associada com a prática de atividade física. Ou seja, o músculo estriado esquelético, ele precisa ser trabalhado, ou seja, ele precisa ser ativado através da prática de atividade física. Na verdade, a gente ativa ele o tempo todo, só que essa prática que a gente faz, por exemplo, de andar de um lugar para o outro, isso é pouco para trabalhar o músculo. Se você quer trabalhar melhor o músculo estriado esquelético, você precisa fazer atividade física com regularidade, tá? E a gente sabe que exercício físico, né, a gente não precisa nem falar, mas eu vou falar dos benefícios gigantescos da atividade física, né? Porque não é só uma questão de, eu vou trabalhar meus músculos, não. Tem uma sensação de bem-estar, tem vários neurotransmissores, hormônios que são liberados durante a prática de atividade física. Então você se sente bem, o seu condicionamento físico melhora, a sua postura melhora, a disciplina, né? E a satisfação pessoal. Bom, ainda continuando a falar sobre músculos, gente, tem muitos e muitos e muitos músculos. Então aqui eu destaquei só alguns, tá? Tem alguns que são bem famosos, tipo bíceps, né? Que é um músculo aqui do braço, tipo tríceps, que é o que a gente chama de músculo do tchauzinho, né? Que geralmente é um músculo pouco trabalhado no dia a dia, então se você quer ficar com o tríceps mais trabalhado, você realmente tem que fazer atividade física. O quadríceps, que é esse osso aqui, que é esse músculo da coxa, né? Abdominal, né? Essa região abdominal, como ela é muito famosa, né? Por causa enfim, dessa coisa da sociedade de ter que ter uma pressão estética, né, para que a gente tenha uma barriga tanquinho. Então, essa parte abdominal também é bastante famosa, mas a região abdominal tem muitos músculos. Tem o músculo reto, tem o serrátil, que é aqui do lado, tem o oblíquo, que é do lado também, mas é mais próximo aqui da região pélvica, né? E aí, gente, por exemplo, qualquer músculo que seja adutor, né? Por exemplo, esse músculo aqui adutor longo é um músculo aqui da parte de dentro da coxa, né? Ou seja, é um músculo que vai fazer esse movimento para dentro. E os abdutores são os músculos que vão fazer esse movimento, digamos assim, para fora. Então, por exemplo, esse músculo aqui
do lado de fora, digamos assim, do bumbum, são músculos abdutores, tá? E aqui, isso aqui eu achei tão bonitinho, a diferença de tendão para ligamento. Um tendão, ele conecta o músculo ao osso. Então, por exemplo, aqui tem tendão, porque tá vendo que tem um músculo ligado a um osso? Aqui na região do joelho. No pé também, músculo, joelho. Agora, um ligamento, ele conecta um osso a outro. Entenderam? Bom, é isso. Os exercícios não são esses aqui, gente. Os exercícios estão lá do nosso no arquivo que eu vou mandar para vocês, junto com esse vídeo, como a gente sempre faz. É só responder, escreve o nome todo de vocês e clique em enviar. Um beijo e até o próximo vídeo.